O embaraço foi resolvido. Bom dia para você que nos acompanha aqui na jornada Atos dos Apóstolos. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que vem nos acompanhando dia a dia, lembra que ontem nós falávamos sobre aquele embaraço que estava acontecendo na igreja primitiva, né? As viúvas gregas se sentindo menosprezadas por conta da atenção que era dada às viúvas hebreias e assim por diante. Isso foi levado à igreja e eles procuraram resolver da melhor maneira possível. Então vamos ao capítulo 6 de Atos, agora lá no versículo de número 5, que diz assim, ó: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vai escutando, ó. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que coisa linda que estava acontecendo aqui. Veja só, os apóstolos propuseram que fossem eleitos 7 homens, e eles deram as características para estes, para que eles cuidassem desse trabalho operacional, dessa questão administrativa, da atenção às viúvas gregas e hebreias, e etc. E a Bíblia diz aqui, conforme nós lemos, que este parecer agradou a todos. Então a igreja elegeu Estevão e outros 6. O que os apóstolos fizeram? Impuseram as mãos como confirmação de que aqueles homens era que realmente iam cuidar daquele trabalho, de que aqueles homens realmente tinham aquelas características observadas pelos apóstolos, né? Então eles foram eleitos pela igreja e receberam ali através da imposição de mãos a confirmação. E depois disso, veja o que aconteceu, que é muito interessante como isso tem que se aplicar à nossa vida. Diz o versículo 7 que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém aumentou-se muito o número dos discípulos e muitos sacerdotes. Sim, aqueles que antes perseguiam, que eram contrários, aqueles que ameaçavam, muitos deles agora se converteram e obedeciam à fé. Depois que a igreja se organizou, depois que o embaraço foi tirado do caminho, depois que aquela questão complicada foi resolvida, a igreja cresceu mais e mais ainda. Que coisa interessante isso. Sabe do que isso me faz lembrar? Quando Paulo, dando orientações ao seu filho na fé, ele diz assim, ó: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então veja só, é muito importante nós tirarmos todo o embaraço da nossa vida. Quantas pessoas elas estão precisando crescer, passar para a próxima fase na sua caminhada, seja na caminhada ministerial, seja na caminhada social, profissional, sentimental, familiar, espiritual. Quantas pessoas estão estagnadas em uma etapa, em uma fase, e não passam para outra porque têm embaraços que precisam ser resolvidos. Na vida, nós não podemos pular etapas. Esse aqui é um exemplo claro de que para a igreja continuar crescendo, ela precisou resolver aquela questão. Ela tirou do seu caminho aquele tropeço, aquele embaraço. E aí diz a palavra, lemos aqui, que a igreja crescia, o número de discípulos aumentavam, e até os sacerdotes críticos ferrenhos, religiosos fanáticos, eles se converteram à fé e adotaram o cristianismo como padrão de vida. Que coisa tremenda! Para isso acontecer, eu vou dizer para você, foi um agir tremendo do Espírito Santo. Mas aqueles líderes, aquela igreja, aquelas pessoas precisaram resolver aquele embaraço. Qual é o embaraço que existe na sua vida?
Qual é o embaraço que existe no seu coração, no seu ministério, na sua empresa, no seu casamento, na sua família? Qual é o embaraço? De repente você está em um relacionamento ilícito, você é casado, mas tem outra mulher, outro homem. Você é solteiro, mas você está praticando a fornicação. De repente você precisa se livrar de algum embaraço para você ser feliz, para você crescer na vida, passar para a próxima etapa. Qual é o embaraço que te impede de crescer na vida profissional? Será que não existe um embaraço? Quem sabe um embaraço chamado preguiça, comodismo, procrastinação. Você dá desculpa para tudo, diz que está difícil, mas na verdade é você que é o problema. Qual é o embaraço na tua vida ministerial que te impede de evoluir, de desenvolver? Você que de repente exerce um ministério na sua congregação, ou então você tem vontade de exercer, mas algo te impede. Qual é o embaraço que existe na sua vida espiritual, para você não crescer, não desenvolver, quem sabe até não ser batizado, não ser cheio do Espírito Santo? De repente existem embaraços que você precisa resolver para você crescer, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, se existe alguém que quer que você cresça, que quer que você desenvolva, evolua em todas as áreas da sua vida, esse alguém é Deus. Deus não criou você para ser pequeno, Deus não criou você para ficar no anonimato, Deus não criou você para ser estéril, Deus não criou você para você ficar na escuridão, não. A Bíblia diz, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem. Que coisa tremenda isso. Deus quer que você cresça. Essa igreja precisava crescer. Surgiram embaraços e esse aqui foi mais um. Aquelas contendas, aquelas murmurações internas na igreja que precisavam ser resolvidas, senão aquela igreja ia ficar estagnada e aquilo ia ser um prato cheio para o diabo. Mas aquele embaraço foi resolvido. Resolva os embaraços da sua vida. Deus quer te abençoar. Agora tem que resolver, tem que tirar essas coisas que estão atrapalhando a sua fé, sua caminhada, sua comunhão com Deus, coisas ocultas que muitas vezes só você sabe e mais ninguém. Se livra desses embaraços. Há uma carreira proposta para você. Deus te criou para crescer, mas é preciso resolver essas questões. Há uma próxima etapa da sua vida que Deus quer que você avance para ela. Mas se livre de todos os embaraços, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Ajuda, Deus, essa pessoa a entender que existem embaraços na vida dela e se ela não tirá-los do caminho, ela não vai conseguir passar, Senhor, para a próxima etapa, para a próxima fase. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos desta pessoa que ora comigo para que ela veja. Meu Deus, dá a sabedoria, a inteligência espiritual para que ela se livre de todo o embaraço, porque há uma próxima fase na vida dela em que o Senhor quer que ela alcance, que ela chegue, mas depende das decisões dessa pessoa. Assim eu oro, Pai, te agradecendo, em nome de Jesus, crendo que o Senhor está agindo para a tua glória. Amém? Graças a Deus, seja cheio, cheia do Espírito Santo. Que Deus continue te abençoando, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, participa dos comentários, a jornada continua.